Ok. Bom dia. Olá, Cristiana. Olá, Gladys. Bom dia. Bom dia, Gladys. Eu não sei se nós já nos encontramos por aí nos eventos de Acesso Cultura, Cristiana. Não me Eu recordo. penso, tenho ideia que sim. Tenho ideia que sim. Acho que É, numa assembleia qualquer, sim, qualquer coisa. então, se Acho que calhar, sim. vamos começar por, se calhar, apresentarmos um bocadinho, falarmos um bocadinho de nós. Não Sim, sei, queres começar tu? sim, pode O que ser. és? O que fazes? Ora bem, então, sou a Cristiana Moraes, sou produtora cultural. Neste momento estou a residir e trabalhar em Lisboa. Tenho um percurso muito diversificado, tanto em termos de área artística como geograficamente. Vivi 3 anos em Moçambique, que foi uma experiência também muito enriquecedora, tanto em todos os termos, dizendo melhor. Foi uma experiência surreal. E quando voltei, fixei residência em Famalicão, estive a colaborar com algumas entidades ali na zona e, entretanto, meteu-se o Covid. Foi uma experiência também muito particular Uhum. e depois decidi ir para Lisboa, onde cá E em estou ainda. Moçambique também trabalhaste no setor cultural? Não, não, porque não estava em Maputo, estava a 2.500 quilómetros de Uhum. Maputo, numa cidade chamada Nampula, e acima eu geria um hostel e consegui era fazer algumas atividades culturais, tínhamos todas as semanas sessões de cinema ao ar livre, e tínhamos também, sempre que possível, algumas tertúlias literárias. E trabalhas como freelancer Mas enquanto produtora cultural agora? não, neste momento Ah, estou a trabalhar efetiva numa estrutura de música. ok. E tu? Fica assim meio abstrato. Sim. A minha formação é em ensino de Física e Química. Eu fui professor de Física e Química durante um período de tempo muito pequenino. Depois fiz o doutoramento em Química, portanto eu venho da área científica, mas depois muito rápido, quando acabei o doutoramento, comecei a trabalhar em museus de ciência, museus interativos, centros de ciência, e foi assim que me fui aproximando mais da área da cultura científica. Depois, no meio desse processo, comecei também a desenvolver exposições para centros de ciência, museus de ciência. Isso foi-me aproximando cada vez mais das áreas criativas. Houve um período que quis mudar muito Bem, houve um período em que para já fiz uma pausa, que foi aí até que eu me aproximei à Acesso Cultura, mas se calhar podemos falar disso depois a seguir. E depois dos museus de ciência, passei a trabalhar num estúdio de design, em que desenvolvíamos muitas experiências para museus e, portanto, fui-me aproximando cada vez mais das estruturas culturais. E depois, há 4 anos, porque eu sou de Évora, e isto tudo, portanto, este meu percurso profissional foi todo em Lisboa, e há 4 anos tive o convite para vir para a Universidade de Évora para desenvolver um projeto de empreendedorismo criativo. E pronto, é o que eu estou a fazer agora. Tenho um laboratório Bem, criativo aqui na Universidade que que no fundo desenvolve projetos transdisciplinares. O que nós gostamos é de juntar as ciências com a tecnologia, com as artes e misturar isto tudo sim. e ver o que é que resulta daqui. Sim, existem projetos muito interessantes nessa área, de facto, que Uhum. cruzam, de facto, as ciências e as tecnologias, principalmente com a arte. Já vi Uhum. exposições muito interessantes, por isso é giro esse volte-face que deste na Sim. tua vida, de repente uma curadoria É. cruzar-se com as ciências. Mas estavas a dizer então que foi aí que te aproximaste do acesso cultura, no sentido em... Um, no fundo, eu tomei conhecimento com acesso à cultura justamente porque comecei a trabalhar no pavilhão do conhecimento. E a Maria Vlaro, que toda a gente conhece, né? Passou também pelo pavilhão do conhecimento. Eu não me cruzei com ela lá, portanto, quando eu entrei no pavilhão do conhecimento, ela já tinha saído, mas ela tinha deixado esta marca da acessibilidade na estrutura do pavilhão, ou pelo menos numa parte da estrutura do pavilhão. E foi aí que comecei a ter conhecimento através de colegas em comum, que tinham trabalhado com a Maria Vlaro. Fui conhecendo cada vez mais o trabalho que era feito nesta área. Eu não consigo assim, quer dizer, eu não consigo perceber muito bem qual é que foi a motivação que me fez aproximar deste. Foi algo muito natural, fez-me sentido, trabalhando numa estrutura cultural, fez-me sentido prestar um pouco mais de atenção a estas questões da acessibilidade. Eu até acho que se eu começar a recuar um bocadinho nas minhas memórias,
a primeira memória que eu tenho, assim, de ter tido um choque no que respeita a estas questões da acessibilidade, e não tem propriamente que ver com o meio cultural. Eu era ainda estudante da Universidade de Évora. Esta é uma história muito enfim, se calhar não é muito relevante, mas e lembro-me que na altura renovaram os anfiteatros e os auditórios de um dos edifícios onde temos as aulas todas de ciências e tecnologia. E no dia em que inauguraram um auditório novo, estávamos todos excitados, porque era um auditório todo moderno, enfim, todo XPTO, e nós tínhamos uma colega que era mais, enfim, era uma colega que tinha excesso de peso, não é? Tinha uma obesidade mórbida, suponho eu, e lembro-me no dia em que inauguraram o auditório, como as cadeiras eram cadeiras que tinham aqueles sítios para pôr as mãos, lembro-me de Eram ver a cara... estreitas, não é? Exato, ela não conseguiu sentar-se, portanto ela nunca conseguiu entrar naquelas salas, e eu lembro-me de ter De olhado para a acordo. cara dela e aquilo magoou-me profundamente, foi assim uma coisa, Sim, magoou-me mesmo profundamente, e esse episódio de facto marcou-me. Não sei, mas pode não ter nada a ver com isso, mas o que é certo foi aí que eu comecei a perceber que, de facto, há pessoas que não têm é, acesso. sim. Pode muito até sentar-se numa cadeira de uma sala de aula ou de uma sala de espetáculos ou poder entrar dentro da sala de aula. E foi um bocadinho por aí. Depois, já te vou pedir para tu contares também a tua história. Nesse momento em que eu decidi fazer uma pausa no meu trabalho e tive um ano de licença, digamos, contactei a Maria Vlaro, e foi aí que quis me envolver um pouco mais também, enquanto voluntário, no trabalho da Acesso Cultura. Portanto, começou tudo um bocadinho no fundo, este passado também que eu tenho com a Maria Vlaro, no Pavilhão do Conhecimento. E tu? Eu também tenho uma história muito semelhante. Eu acho que tudo começa na escola, de facto, mas a minha foi na escola primária. Foi um Mais bocadinho cedo, mais mais cedo. cedo. Porque lembro-me que na escola onde eu andava, uma escola pública, era uma escola que estava num contexto social muito pobre. Lembro-me que tínhamos miúdos ainda de bairros de lata, miúdos muito pobres, crianças de facto com muitas dificuldades, e incluindo ciganos. E isto foi o meu primeiro contacto com esta realidade. Primeiro porque eles eram muito mais velhos que nós, notava-se que eram obrigados a estar ali, mas mesmo assim havia um certo estigma com aquelas pessoas, fossem os miúdos que vinham dos bairros de lata, fossem os miúdos ciganos. E eu lembro-me que dava-me bem com toda a gente e não percebia porquê daquilo, porque eles eram todos uns queridos e eram boa gente e a malta brincava toda junto, e porquê que aqueles não. Mesmo os meus próprios pais diziam-me isso: ai não podes não sei quê, não podes ir para a casa deles, e aquilo me teve imensa confusão, nunca percebia porquê. E à rebelia, como é óbvio, nunca liguei muito a isso, ia na rebelia, e de facto acho que foi aí que se me deu o clique. Depois mais tarde ganhei esta consciência, como é óbvio, à medida que fui crescendo e fui percebendo o que é que isto significava de facto, o que é que isto era. Acho que foi aí que também percebi que de facto havia um certo estereótipo e um certo estigma a certo tipo de pessoas, e que de facto essas pessoas, pelo facto de virem de um background muito diferente do meu, não tinham o mesmo acesso que eu a certas coisas, e portanto isso sentia-se. Portanto, quando comecei a trabalhar na área da cultura, tudo isto ainda fez mais sentido e fez-se mais luz, e foi uma das coisas para a qual eu olhava com muita persistência. Lembro-me numa altura em que fiz parte da fundação de um festival. Uma das minhas grandes preocupações era sempre esta, era incluir o mais possível as pessoas e trabalharmos com uma amplitude muito mais vasta. É claro que isto do mais vasto torna-se sempre depois difícil, e principalmente quando se está a começar um projeto não se consegue à primeira, não é? Mas é um percurso, foi um percurso Claro. que fui sentindo que estava a fazer, e acho que vem daí esta minha persistência no assunto. E depois, anos mais tarde, através de amigos em comum, ouvi falar da Maria, na altura do lançamento do seu primeiro livro, Imagino, e ela foi ao Porto fazer a apresentação, não me lembro se era do livro, desculpem,
se era do Ti? livro, se era da própria associação. Mas lembro-me que fui a uma sessão em que ela falou sobre isto e eu fiquei tipo, uau, é mesmo isto que fazia falta no panorama cultural de Portugal, e português, não é? Quer dizer, desculpa, Não, não tem problema era, nenhum. era mesmo isso que fazia falta. Senti que foi assim uma pedrada no charco e ainda hoje sinto que é. Portanto, és associada há quantos anos já? Não faço ideia. Também não sei dizer. Sinceramente não faço ideia, mas portanto a fundação da associação coincide um bocado com a altura em que eu fui para Moçambique, portanto eu não me inscrevi logo, mas Mas já acho que conhecias na altura. mas já conhecia, e portanto acho que me inscrevi quando regressei de Moçambique, portanto 3 anos depois, deve ser assim mais ou Uhum, menos, pelas minhas contas, deve ser mais uhum. ou menos isso. Um, Pois, eu também já não me lembro, já faz uns anos que me associei e foi Exato. justamente durante esse período que eu tirei um período, precisava de fazer coisas diferentes. E então pedi uma licença sem vencimento e quis fazer trabalho de voluntariado em áreas que eu achasse que fossem relevantes e que motivassem. E então a Acesso Cultura foi uma das associações que eu contatei, falei com a Maria Villarroa na altura, e a Acesso Cultura estava a lançar na altura, estava a começar a querer lançar aqui em Portugal as sessões descontraídas, que são aquelas sessões Sim. de espetáculos, teatro, cinema, etc., para pessoas que podem ter algum desconforto pelas regras, né, desses espaços, pelas regras sociais desses espaços. Então, naquelas sessões, as regras são um pouco aligeiradas para permitir que essas pessoas, que podem sofrer de ansiedade, ou pessoas com espectro de autismo, por exemplo, se sintam confortáveis nessas sessões. E então foi um trabalho muito interessante de muitas reuniões que tivemos com profissionais, com técnicos, com pais de crianças com autismo, ou crianças que, enfim, que pudessem ter mais dificuldade em ter estas experiências em sítios culturais, e então criámos as primeiras sessões descontraídas, fizemos os primeiros testes, até que depois, enfim, criámos o tal modelo que agora continua a ser reproduzido por vários agentes culturais, e foi um trabalho muito, muito interessante. Então a minha aproximação à Acesso Cultura começa por aí, e depois acho que passado pouco tempo, a Maria convida-me, porque, enfim, há as eleições regulares dos corpos sociais da associação, a Maria convida-me para fazer parte da direção, e fiz depois parte da direção durante alguns anos, e depois ainda fui presidente da mesa da Assembleia, creio que até às últimas eleições, uma coisa assim do género. Então é Portanto, daí. deve ter sido por aí que nos encontramos numa das Assembleias Exato. Gerais. E como é que tu vês, desde, enfim, estes anos que tens acompanhado a Acesso Cultura, o percurso da associação até agora? Eu acho que tem sido extremamente positivo, porque é como eu dizia há bocado, aquilo que eu senti quando vi nascer a associação foi, senti que isso é uma pedrada, e é isso que eu acho que continua a ser, lá no fundo continua a tocar em assuntos e a ser pertinente, extremamente pertinente, porque de facto ainda há muita coisa por fazer, ainda há muita falta de consciência sobre o que é inclusão e o que é acessibilidade e para quem e como. E, mas há uma coisa que eu sinto ao longo dos anos, é que cada vez mais pessoas conhecem a Acesso Cultura. Uhum. Eu lembro-me de quando a Acesso surgiu e eu tomar consciência do que era a associação e que existir este trabalho. Na altura quase ninguém falava da Acesso Cultura, ninguém conhecia o trabalho, ninguém falava nestas questões, e ao longo destes 10 anos, de facto, o que eu sinto é que cada vez mais as pessoas, desculpa, as pessoas, de facto, não só falam no assunto, como conhecem a associação, e se calhar todo esse conhecimento que têm vem pela associação, e se não for direto, indiretamente. Por exemplo, em Famalicão, que é de onde eu sou, não se falavam questões de acessibilidade nem de inclusão, até ao primeiro debate em que lá existiu sobre isso. Uhum. E, portanto, e a partir daí tornou-se uma coisa recorrente. E, por exemplo, os museus incorporaram já algumas orientações da Acesso Cultura sobre isso. E estão a trabalhar nesse sentido de tornar os espaços culturais mais acessíveis. Inclusivos não sei, Uhum. mas pelo menos mais acessíveis, com mais acessibilidade, estão a fazer um caminho, portanto, e isto mostra de facto o quão importante isto era,
até mesmo para entidades públicas que têm isso como missão e que de facto não tinham isso propriamente presente. É um bocadinho como uma situação que tu tinhas na universidade, não é? Sim, sim, sim. E portanto é isto que eu sinto um bocado relativamente ao trabalho da associação, apesar de nunca ter feito, nem nunca ter colaborado como tu, que é um trabalho de facto mais intenso. Eu confesso que tenho sido mais usufruidora. São os dois lados importantes, eu acho. Mas Sim, sim, de facto, o trabalho é intenso. A ideia com que eu fico dá acesso à cultura logo desde o primeiro momento em que comecei a colaborar como voluntário e depois como fazendo parte da direção, é que é uma associação, logo desde o início senti que era muito profissional na forma como trabalhava, extremamente rigorosa, extremamente profissional, extremamente exigente. E eu acho que, de facto, é o que tu dizes. Eu acho que esta mudança que tem acontecido lentamente, quer dizer, as coisas vão acontecendo muito lentamente, até mesmo nas instituições culturais do Estado, por exemplo, não é? Eu acho que eu acho que a Acesso Cultura tem tido um papel muito importante, enquanto associação que vem da sociedade civil, mas que é uma referência nestas áreas. sim, E que ganha, e que eu acho que tem mesmo este reconhecimento, até mesmo da parte do Estado, das instituições do Estado, tem este reconhecimento enfim, é de facto uma autoridade nesta área. E eu acho que a persistência da Acesso Cultura, o facto dela ter uma ação política também muito forte, dela não deixar denunciar as injustiças, insistir no cumprimento da lei, não é? Porque uma coisa é de facto a consciência que nós temos sobre a questão da acessibilidade, outra coisa é passar da consciência sim, para e os atos, acontecer. não é? Exato, é transformar a lei em algo efetivo, é sair deste campo das ideias e enfim, destas Sim, questões morais, como toda a gente diz que é muito importante, de facto, nós trabalhamos para a acessibilidade, mas outra coisa é passarmos para a prática. Eu fazê-lo acho de que, de facto, a facto. Acesso Cultura tem desenvolvido um papel muito, muito importante pela sua persistência, pelo seu Sim. rigor. E estou muito contente por, agora também, passando para o lado daqueles que usufruem, estou muito contente por fazer parte desta associação, de facto. Sim, eu acho que lá está, aquilo que eu senti e foi uma das coisas que assim que voltei, quando regressei a Portugal, uma das coisas que senti e que deveria fazer de facto era conhecer mais a associação, envolver-me mais no trabalho que faz, e comecei a fazer várias formações sobre coisas que às vezes, pequenas coisas que às vezes nos ultrapassam, não é? Mesmo até em termos de comunicação, nós achamos que fazemos tudo impecável e de repente vem alguém que nos diz, não é assim, Exato. está aí a faltar qualquer coisa. E às vezes são estes pequenos pormenores que nós não estamos habituados, não estamos mecanizados para isso e de facto o que eu senti foi o desmontar de toda uma ideia que às vezes temos. Eu falo por mim, não é? Ainda recentemente, até com a Maria, num evento em que fomos, de repente deu-nos assim um clique tipo, uau, eu nunca tinha pensado nisto. Exato. Não é? Enquanto produtora nunca me tinha ocorrido que aquelas pessoas têm necessidades diferentes das minhas e eu nunca me tinha pensado no que é que eventualmente elas poderão precisar. Porque também nunca tive que lidar com isso, é um facto, mas porque também nunca pensei nisso. E eu acho que é isso que é muito importante às vezes, é termos esse espaço de reflexão, e isso é o que eu mais agradeço à associação, é isso, é dar-me esse espaço e esse tempo, e as ferramentas também, diga-se, para fazer essa reflexão depois no dia-a-dia, na prática, Uhum. como fazê-lo e estar atenta. Às vezes é só uma questão Uhum. de estar atenta a pequenas coisas Sim, sim. e pequenos sinais, do que é que Eu podemos fazer concordo. diferente, Eu não é? concordo plenamente. Eu acho que fazer parte da associação, isto obriga-nos a um exercício muito grande. Para já, eu acho que um exercício de humildade e de autorreconhecimento. É isso que tu dizes, de que às vezes nós erramos muitas vezes por desconhecimento, porque nunca pensámos Sim, em determinados assuntos, nunca nos pusemos no lugar do do outro. outro algumas vezes. Mas também é o reconhecimento do nosso privilégio, eu acho. É o Sim, reconhecimento do privilégio que nós temos, porque de facto para nós, em muitos casos, o acesso está facilitado e é querer partilhar esse privilégio com os outros. Eu acho que é um bocadinho isso que a associação nos dá. exato. Ah,
Por E isso, depois, pelo parabéns à caminho, Acesso. é isso. E pelo caminho, depois eu acho que quem faz parte da associação vai conhecendo pessoas incríveis, porque a associação tem de Sim, facto pessoas incríveis. E olha, foi bom ter-te conhecido nestes exato, 15 minutinhos. E agora, da próxima exato. vez que nos encontrarmos no evento da Já vai Acesso ser Cultura, diferente. já vai ser mais fácil cumprimentarmos e continuarmos a Exato. conversa. Então vá, parabéns à Acesso Cultura e Parabéns à parabéns a Acesso ti Cultura também. e a ti, que fazes parte. Exato. Então, E obrigada encontramos por em esta breve, não é? conversa. Exatamente. Veremos em breve. Obrigada. Ok, então vá. Até já. Adeus, Cristiana. Adeus, Deus, Gladys. bom dia. Deus, Gladys, Bom dia, obrigada. adeus.